vamos falar da geografia. A geografia tem umas atividades que elas são continuação da matéria anterior. Então, eu vou começar do início. Nós vamos falar de território. Então, lá vem falando de território, divisão territorial. Então, vamos entender aqui o que é um território. Território é uma extensão de terra, um pedaço de terra delimitado. O que é delimitado? Separado. E que tem um poder que organiza. Então, por exemplo, eu tenho aqui o território brasileiro representado em mapa. Então, esse território brasileiro, ele é delimitado, olha, ele é separado dos outros, de alguma forma, seja como nós vimos lá, com limites naturais ou com limites artificiais, e ele é governado por alguém, ele é soberano. O que é ser soberano? Soberano quer dizer que ele tem um poder que organiza, e esse poder não pode ser invadido por alguém, vamos dizer assim. Então, o território brasileiro, ele já sofreu muitas divisões. Quando você for estudar história, você vai estudar capitanias hereditárias, a primeira divisão que o Brasil sofreu, que o território sofreu, foi na época das capitanias hereditárias. Quando os portugueses chegaram, que eles viram que o país era muito grande, aí resolveram dividir em pedaços de terra. Foi aí que começou a ideia da divisão territorial. Então, você está vendo aqui esses pedacinhos, olha, é a divisão do território. Ele é um território só, mas aí ele é demarcado em pedaços menores. Por quê? Para ficar mais fácil a sua organização. Então, você viu na apostila anterior, na matéria anterior, que esse território primeiro foi dividido em região. Então, ele foi dividido em 5 regiões. Nós estamos nessa região aqui, né? Região Sudeste. E depois, as regiões foram divididas em estados. Então, tá aqui, ó. Aqui é uma região, é essa aqui, ó. A região Nordeste. Depois que a região foi dividida, ela é dividida em estados. E os estados são divididos em uma parte menor, que é o município. E aí continua a divisão, porque o município vai ser dividido em zona urbana e zona rural. Aí lá na zona rural vai ter a subdivisão. Ah, eu moro lá na zona rural, tem o córrego tal, não tem isso? Então, é a divisão territorial. Essa divisão territorial ajuda a simplificar, a organizar melhor, a identificar melhor o território. Então, nós temos aqui o que é, lá já começando, cartografia. Nossa, tio, o que é cartografia? Então, nós vamos começar o estudo de cartografia. A cartografia, ela estuda a representação do território. Então, por exemplo, aqui o mapa está representando o território de forma plana. Então, aqui você vê direitinho quantos estados tem, quantas regiões tem. Então, o mapa é para isso. O mapa é um texto, sim, o mapa é um texto visual. Assim, eu só acho que texto é feito com palavras? Não. O mapa também é um texto que auto se define. Por exemplo, ele não precisa de palavras para você entender ele, não. O mapa tem os elementos que você tem que conhecer, caso você for utilizar o mapa, e esses elementos te guiam. Então, por exemplo, nós temos aqui, você vai ver aí no livro, na página que eu marquei aqui na apostila, sobre os elementos do mapa. Então, nós temos lá a legenda. Então, tá aqui. Aqui tá preto e branco, né? Mas a legenda geralmente é colorida, ou tem um desenho na frente. Então, ela vem identificando. Ah, como que eu consigo entender a legenda? A legenda, da cor que tiver aqui no quadrinho, vai estar lá no mapa. Então, por exemplo, este mapa aqui está falando do acesso à internet no Brasil em 2013. É o título do mapa. Então, só de olhar o título, você já entende. De que esse mapa está falando? Ele não é a mesma coisa, não. Então, eu posso pegar o mesmo mapa e usá-lo para coisas diferentes. Então, este aqui está falando sobre o acesso à internet no Brasil em 2013.
Então, aqui, ó, título, informa o assunto, o tema do mapa. Aí depois vem aqui, vamos voltar então à legenda. Então eu vou olhar, a legenda vem aqui, ó, menos de 20. Acho que é 20, né? O óculos tá ruim. Então eu vou ver que essa cor que está aqui é a mesma cor que está no mapa que menos de 20 pessoas usavam a internet em 2013. E assim eu vou olhando a cor e associando aqui com a informação que está na legenda, tá? Tá dando para entender? Tá, né? Então, por exemplo, vou olhar a cor de baixo. Então, vai falar acima de 100, vamos supor. Então, eu vou lá no mapa e vou olhar. Então, quer dizer que todas as partes que tiver daquela cor, mais de 100 pessoas estavam usando a internet em 2013. Muito fácil de entender a legenda, né? Aí, depois da legenda, vem aqui fonte. O que significa a palavra fonte? Indica o lugar de onde aquele mapa foi retirado. Super importante, porque a fonte credibiliza o mapa. O que é credibilizar? É dar crédito, dar veracidade. É falar assim, esse mapa não é mentira, ele está lá no livro tal. Ele foi tirado de algum lugar, do Atlas. Então, é muito importante a gente saber a origem do mapa, não é? Porque, é um mapa que eu tirei em algum lugar e não sei de onde. Então, eu sabendo onde, eu posso ir lá que esse mapa vai estar lá. Então, esse mapa, a fonte dá credibilidade ao que está informando ali, certo? Então, é sempre importante ter a fonte. Aí depois vem aqui, ó, a orientação. Quando você fala assim, eu estou desorientado. O que é estar desorientado? Estar desorientado é estar sem direção. Então, a orientação é a parte do mapa que te guia. Eu tenho que ir para tal caminho. Então, é a Rosa dos Ventos que faz essa parte de direção. Você já viu Rosa dos Ventos? Nós vamos estudar daqui a pouco, não é? Quando a gente começar a separar aqui os elementos do mapa, a gente vai estudar a Rosa dos Ventos. Mas só para você entender direito, ela chama rosa porque ela parece realmente uma rosa. Não vou saber desenhar direitinho aqui não, porque eu não tenho a coordenação muito boa não, mas eu vou te mostrar direito aqui, assim, mais ou menos. Então, ela é mais ou menos assim, ó. Ixi, aqui ficou feio. Então, aqui tem norte, sul, leste, oeste. Então, aqui no meio vai vir aqui são os pontos cardeais. E esses intermediários a gente chama de pontos colaterais, tá? Que é a junção deste com este. Então, aqui eu vou ter o sudeste, que é a nossa região, tá vendo aqui, ó? Se você pegar a rosa dos ventos e colocar, essa pontinha vai ficar aqui, ó. Então, ela é a sudeste. Aqui é o nordeste, que é junção de norte com leste. Aqui nós temos sudoeste, que é a junção de sul com oeste. E aqui o noroeste, que é a junção de norte com oeste. Mas depois a gente vai ver isso direitinho, tá? Então, quando você se orienta aqui no mapa pela Rosa dos Ventos, você sabe que se colocar ela aqui no meio, lá em cima está o norte, o oeste, entendeu? Então a Rosa dos Ventos é para isso. É para orientação de direção, para saber para que lado eu vou, certo? Então quem mexe muito com o mapa, ele se baseia na Rosa dos Ventos para se guiar ali no chão, né? Vamos dizer assim. A escala, você nunca viu escala, tenho certeza, você nunca estudou escala. E vamos dizer que não é uma coisa assim muito facinho de entender, mas vamos apenas pincelar aqui, porque depois também a gente vai entrar na escala aí para entender melhor. Então, aqui fala que a escala é uma medida que indica quantas vezes a área real representada no mapa foi reduzida para caber no papel. Então, o que quer dizer isso aqui? O Brasil é desse tamanho? Só se você olhar o tamanho do mapa, nossa, o Brasil é grande. Mas aqui, para representar o Brasil, vamos dizer, o chão, isso que é real, né? O chão que você pisa, isso que é a área real. Para representar, ele foi medido, sim, tem que medir. Então, ele foi medido quando foi fazer o mapa, mediu todos os estados, mediu tudo, e aí fez essa escala. Então, aqui a escala tá de... Ver se eu consigo ler. Vamos supor que fosse de 0 para 100.
Então, aqui está falando o quê? Essa parte de baixo indica o tamanho no chão. Então, ele foi, a cada parte que está aqui, foi dividida 100 vezes. Mas não vamos preocupar com a escala agora, não. Quando a gente for estudar separadamente, você vai ver que tem tipos de escala. Então, tem escala numérica, escala gráfica. Então, depois a gente vai ver direitinho. Um pouco a gente começa a falar disso aqui e você fica meio perturbado. Ah, não entendi nada. Você não tem que entender isso aqui agora, tá? Isso aqui é só para você saber o que que é. Você tem que saber os nomes dos elementos do mapa, que é a nossa matéria aqui agora, tá bom? Então, vamos à nossa atividade. A primeira aula de geografia, ela é uma aula de fixação, não é uma matéria nova. Você já viu na outra lá, você já leu o texto que fala sobre território, que eu acabei de explicar, que é uma parte de terra, né, pertencente a alguém, a um território, que tem alguém que comanda, que é governado por um poder, é um território. Como o nosso aqui, Virgolândia, ele é um território soberano. Então, ele é nosso. Ninguém pode chegar aqui e falar assim, vou tomar essa Virgolândia. Não, ele é um território limitado, que é governado, que tem soberania, né? Então, os territórios, eles têm limites. O que são limites? Por exemplo, você tem aí a casa do seu vizinho. Então, tem a sua casa do seu vizinho. O que separa a sua casa do seu vizinho? É uma cerca? É um muro? Então, isso aí é limite. O que separa esse território chama limite. Então, eu tenho aqui, ó, alguns limites e você vai colocar N para os limites naturais. Então, o que é o limite natural? O limite natural é aquele que estava ali. Ele é da natureza, por isso que ele chama natural. E o artificial, que foi construído por alguém. Eu vou fazer um muro aqui. Então, ele não é natural. Eu fiz o muro, ele é artificial. Deu para entender, né? E aqui no número 2 tem um desenho de uma cidade. Então, nós temos aqui município de Praça, município de Palmeiras, município de Correntes, município de São João. Então, você vê que entre os municípios tem algumas coisas separando. Então, aqui está o município de Praça, o que separa ele do município de Correntes? O que separa o município de Palmeiras do município de Correntes? Então, aqui dá para ver que tem ponte, tem rio, tem aqui, ó, parecendo não é um viaduto, é um túnel, né? Aqui o município de Correntes está lá do outro lado, aqui, ó, separado por estradas, por montanhas. Então, são limites. Aí pergunta, entre o município, localiza o município de Correntes. Aí você vai colocar qual tipo de limite que está separando esse município, né? E aqui no número 3, pediu para você fazer o desenho de 2 terrenos diferentes, claro, e separá-los com limite artificial. Então, o que é isso que eu acabei de falar? Artificial é aquele que o homem constrói. Então, eu posso fazer 2 terrenos e colocar um muro? Sim. Posso colocar uma ponte? Posso. Posso colocar uma cerca? Também posso. Tudo que for de construir, do homem construir, você pode utilizar, tá? A aula 2, continuando sobre divisão territorial, pediu para você completar a frase, marcando aqui qual a opção, tá? Você vai olhar qual dessas opções aqui, completar a frase e vai escrever, marcar aqui e escrever as palavras lá, tá certo? Na número 2, pediu para você observar o mapa do Brasil e falar qual o nome da região destacada. Está vendo que essa aqui tá mais escurinha, você já tem aí no livro, tem também na outra apostila esse mapa com os nomes das regiões, tá, gente? Região não é estado, região é a junção dos estados. E na letra B você vai colocar quais os estados que estão formando essa região. E aí, a número 3 já vem falando da cartografia, como eu expliquei ali. Tá te falando o que é o mapa, como eu falei lá, para que a gente estuda? Para se localizar. Olha aqui, onde fica a escola, onde fica o Brasil.
Então, é para se orientar. E aqui vem falando o que é o mapa, que é a representação gráfica de um território, de uma superfície. E aqui vem trabalhando os elementos do mapa, como eu expliquei lá. Então, você pode olhar aí no seu livro, na página 15, tá falando o mesmo que eu falei ali, tá? Vem mostrando os elementos, vem falando para que eles servem, e você vai fazer aqui a correspondência. O que é isso? Onde for falando o que é o título, você vai colocar a letra A. Onde vier explicando o que é legenda, você vai colocar a letra B. Mas tem que ler direitinho lá, tá bom? A número 2 da aula 2 pediu para você ver aqui o mapa que o Igor fez de como que ele vai, como é o caminho que ele percorre quando ele vai para a escola. Então ele fez o desenho e colocou aqui a legenda. Então aqui estão as casas, ele passa, tem aqui, ele aqui, ó, né, no ônibus. Então tem as casas, ele passa e vê casas, ele vê o café. O que é o café? Café é uma, vamos dizer que fosse uma lanchonete, tá? Para quem não entende. É como se fosse uma lanchonete. Ele passa e vê o café, aí depois ele vê a prefeitura, lá perto da escola também tem uma praça, até que ele chega na escola. Então ele faz esse caminho aí, né? Ele passa, vê o café, depois ele vem, chega na escola. Então aqui pediu para você fazer o seu mapa. O que eu vejo quando eu vou para a escola? Então, fala sobre os pontos de referência. Ah, mas o que é um ponto de referência? Referência é aquele lugar que você vai passar, vamos dizer assim, você mora num lugar perto de um açougue, perto de uma praça, perto de uma padaria. Alguém te pergunta, como que eu faço para chegar na sua casa? E você dá como ponto de referência, como lugar principal, aquele lugar que fica perto da sua casa. A praça, a padaria, o açougue. Ah, eu moro ao lado do açougue. Ah, eu moro na rua que tem uma padaria. Então, é um ponto de referência, entendeu? Então, você vai fazer o seu caminho indo para a escola, colocando igual o Igor fez aqui, ó. Você vai fazer a legenda, vai fazer o seu desenho, e do lado você faz a legenda, colocando o que você vê quando você está indo para a escola, que é o ponto de referência, que todo mundo conhece, que todo mundo vai ver, tá? Então, geralmente são praças, comércios que você vai vendo, que você vai colocando lá. E por favor, gente, não faz o desenho sem colorir, não. Eu tenho certeza que todo mundo deve ter um lápis de cor em casa, não é? Vamos deixar de preguiça, vamos fazer a cor direitinho, não é mesmo? A gente não pode ter preguiça, porque senão a coisa não vai andar. Igual agora. Já deve ser o quê? Mais quase 6 horas, não sei. Mais de 6 horas. E eu tô aqui gravando aula. Já trabalhei, fui pra escola, voltei, tô aqui corrigindo. Tô aqui fazendo o possível para te ajudar um pouco melhor. Então vamos todo mundo fazer um pouquinho aí, não é? Para que você não fique prejudicado, porque você vai ser o único prejudicado. Então vamos botar mais lenha nessa fogueira. Aqui na aula 4, pediu para você resolver a atividade com capricho. Então vamos lá. Que informação o mapa está passando? Então, para eu saber a informação que o mapa está passando, eu vou analisar o título. Então, aqui já é aula de fixação. Não é matéria nova, não. A matéria já está lá nos elementos do mapa. Aqui já é fixação. Você já fez, você já entendeu, agora é só fazer. Então, os climas do Brasil é o assunto, não é? Então, você vai explicar aqui sobre o que o mapa está falando. Ele está querendo passar a informação de quê? Então, é título. Título que explica a informação que o mapa quer passar. Aqui na número 2, pedi para você localizar neste mapa os elementos com cores iguais. Então, por exemplo, o que é a letra A? É título? É escala? É orientação? É legenda? Então, eu vou colocar aqui, ó, a mesma cor na letra A que eu usar no qual que eu vou achar que é. Eu acho que a letra A é título. Então, eu vou colorir aqui de azul e vou colorir o título de azul. Deu para entender? Ah, o que é a letra D? A letra D já está falando, ó, legenda. Então, eu vou colorir aqui, letra D. Vou colocar vermelho e vou colocar aqui escala de vermelho. Mas não risca não, gente, tá? Coloridinho, bonitinho, claro. Nada de borrapa, não dá para entender, tá bom? Aí, a letra B,
pede para você responder a mesma coisa, perguntou no outro. O que o mapa mostra? Você vai ler o título. Sempre que pergunta o que o mapa mostra, tem a ver com o título, tá? Então, o que ele mostra? Você vai responder. De qual modo a legenda ajuda na leitura do mapa? Você acha que a legenda ajuda a entender o mapa? De que modo que ajuda? Você olha lá na matéria dos elementos do mapa que você vai entender, tá? Eu quero só voltar aqui nessa atividade número 2, porque eu acho que cortou um pedaço aqui. Vou ler para você entender melhor. Observe a imagem abaixo. Localiza um município de Correntes. Então, tá aqui o município de Correntes. Entre eles há um limite. Então, entre eles, de repente, se você não entender, é entre ele e os municípios aqui. Então, há limite natural? Há limite artificial? Então, você vai colocar o tipo de limite que é a separação aqui entre os municípios, tá bom? Então, é isso aí.